eu me chamo João Paulo, eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará e do programa de pós-graduação, também em Psicologia da mesma universidade, e coordeno o Vieses, que é o grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação. A gente tem feito algumas atividades nesse período aí da pandemia para debater questões referentes às produções de subjetividades no contemporâneo e esse contexto bem desafiador que a gente tem vivido, né? Dentre as atividades, a gente tem promovido alguns debates virtuais, que são as famosas lives, né, que se tornaram bem corriqueiras, e uma delas é essa que vocês estão vendo, que vai estar disponibilizada também, vai estar gravada e disponibilizada posteriormente para quem quiser acompanhar depois, enfim. Então, a perspectiva dessa conversa é que a gente debata sobre a vida, sobre permanecer vivo nesses tempos, né, e especialmente quem tem direito à vida nesse contexto que a gente tem vivido, né, de um contexto de pandemia, enfim. Para essa conversa, a gente formou aqui o nosso encontro com o professor Emanuel Meirelles Vieira, né, que é professor também do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, e com a professora Carol Leão, que também é professora da UFC, do curso de Psicologia do campus de Sobral e do mestrado profissional em Psicologia e Políticas Públicas. Então, queria muito agradecer a vocês, a Carol e a Emanuel, dizer que, na verdade, é uma honra estar com vocês aqui, é uma amiga e um amigo, assim, são ambos muito queridos, né, e é muito bom que a gente possa também conversar, enfim, porque a gente aprende muito junto e espero que as pessoas que estão aqui nos acompanhando também aprendam com o que está sendo colocado aqui e possam também colaborar com perguntas, com questões que o debate provocar, né? Então, é isso. Carol aniversariou ontem, Emanuel aniversariará amanhã, se eu não me engano, né, Emanuel? Não, 28, mas está pertinho. 28, 28, está pertinho. Então, parabéns para... Seguramente quarentenado aqui. Tá? Quarentenado. Então, parabéns para ambos. Enfim, são muito queridos e se vocês quiserem falar alguma coisa nesse início. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Acompanhar ao vivo, mesmo com todas as mudanças e problemas que a gente teve de conexão, né? Tem mais de 40 pessoas aqui assistindo nesse momento, e tenho certeza que vão ver depois no canal e tal, do Vieses, né? Então, eu acho que tem um convite à reflexão que foi feito a partir do texto da Carol e que me instigou muito a participar, e é muito legal poder estar aqui com vocês hoje, especialmente... porque são pessoas amigas, né, como você falou, são pessoas que eu admiro e que eu gosto, né, então poder estar com vocês aqui para mim é uma honra e é uma alegria também, é muito legal quando a gente pode compartilhar reflexões com pessoas de quem a gente gosta, de quem a gente quer bem, né, então fico realmente muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje, tá? Carol, você quer falar alguma coisa antes de começar o debate? Endosso esse amor todo, né, pelos dois. É a primeira vez que eu tô nesse formato, então super agradeço assim, a iniciativa do João Paulo, né, o convite e também a aceitação do Emanuel de participar desse momento, né, e eu acho que vai ser um ótimo debate. Vamos lá começar. Vamos lá, então. Bem, a gente pensou em um contexto, assim, um cenário do debate, né, uma dinâmica do debate que permita que a gente possa, cada um tem um tempo de fala, né, cada um tem um tempo de fala, mas que a gente possa também se sentir à vontade para conversar ao longo da fala de cada um de nós, e no final a gente debater em cima de perguntas que surgirem, ou caso não surjam perguntas, a gente debater um pouco das ressonâncias da fala de cada um e cada uma, né? Pode ser assim, então a gente pensou pelo que a gente já havia compartilhado antes, a gente começa com o Emanuel, na sequência passa para a Carol, e depois vai para mim fazer a fala também, e a gente depois passar para o bloco de debates e perguntas. Ok. Então, Emanuel, vai lá. Muito obrigado, João, valeu.
João, eu tenho um comentário a fazer antes. Eu acho que você pode ser contratado por qualquer emissora de jornalismo, viu? Você já está com a sua biblioteca toda, é, não é? Tá é um bacana aí. papel de parede, é um papel de parede. Então, Camisa do vamos lá. Belchior, minha camisa do Belchior aqui, ó. Eu acho que tem algumas questões que eu queria trazer, sobretudo no campo da ética, né? Que eu acho que é uma questão que é um tema, né? Uma área que junta muitos dos nossos discursos aqui, os nossos interesses, mesmo que a gente parta de lugares distintos, e que atravessa todas essas questões, né? Especialmente no questionamento a respeito do que diz o próprio título da live, né? Que é assim, quem tem direito à vida, né? Que acho que foi uma provocação muito interessante que vocês colocaram quando me convidaram para participar, e que me fez pensar algumas coisas, né? Especialmente a partir de um determinado campo teórico, que é o campo da ética da alteridade radical, que é uma teoria que eu estudo há algum tempo, que pude aprender um pouco dela com o professor Célio Freire, na UFC há alguns anos atrás, né? E que eu venho trabalhando também já há algum tempo. Então, a ideia é que a gente consiga transitar um pouquinho sobre o que o questionamento a respeito do outro, o que o questionamento a respeito da alteridade nos coloca para que a gente venha a pensar sobre essa questão do direito à vida, né? E a primeira coisa que eu estava pensando quando estava organizando a minha fala hoje aqui, né, era a respeito de que eu tenho ouvido muita coisa, lido muita coisa, né? Acho que muitos de nós, às vezes até excessivamente consumindo informação. E eu estava ouvindo um podcast semana passada e estavam colocando uma matéria, num podcast que eu gosto muito, por sinal, sobre quanto é que vale uma vida. E tinha vários tipos de resposta, né? Uma vida vale quando a pessoa é capaz de produzir ao longo do que lhe resta. Uma vida vale não sei quantos $1.000. A vida tem um valor inestimável. Então, atualmente, a gente tem toda uma discussão a respeito do valor da vida, porque se sabe que há uma implicação muito concreta da possibilidade iminente da morte para milhares de nós, né? Então, essa questão, ela tem sido debatida em outros âmbitos, né? Especialmente quando se discute, por exemplo, prioridades e não prioridades na medicina, né? Tem a ver, inclusive, com o discurso do ministro da Saúde, que assumiu semana passada, né? No primeiro momento, e o pessoal retomou uma fala dele de um tempo atrás, enfim. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que quando a gente vai pensar em termos econômicos, uma discussão como essa, a gente está colocando uma questão que ignora que, de fato, o problema não é econômico, no primeiro momento, mas é um problema ético. O problema econômico é decorrência da questão ética e não o contrário. Então, existe todo um desvirtuamento nesse debate que precisa ser colocado urgentemente, sob pena da gente ser cúmplice de uma questão que incide diretamente sobre a vida ou a decisão a respeito da vida de algumas pessoas, de muitas pessoas. Né? Então, falar que a discussão ética, é entender que a nossa discussão precisa passar pela escuta de um apelo que fala de fragilidade, que fala de singularidade, que fala de diferença, e que essa singularidade, essa fragilidade da vida do outro, essa possibilidade de extermínio da diferença do outro, é algo que está colocado o tempo todo nessa discussão que está sendo travada, seja nos âmbitos econômicos, nos âmbitos da saúde, seja no âmbito da política. Né? Então, é uma questão que está atravessando isso o tempo todo, mas que muitas vezes aí fica moteada por discussões tecnicistas de economia, tecnicistas de saúde e coisas desse gênero. Né? Então, quando eu estou falando de ética, eu estou falando da escuta dessa fragilidade do outro, da singularidade, da diferença. E por quê? Porque é exatamente isso que vai fundar e, ao mesmo tempo, ultrapassar a dimensão da política.
né? A política se institui quando o outro está colocado como um problema, né? E essa questão ela é fundamental porque ela diz respeito ao seguinte: qual é a nossa capacidade de acolher a diferença, a singularidade, essa fragilidade que eu falei agora há pouco? Porque ou a gente consegue encontrar um projeto, né, ou uma possibilidade de convivência e de discussão que acolha essa diferença, ou o que a gente vai ter vai ser surdez, indiferença, surdez a essa diferença, vai ter violência, vai ter posse, né, vai produzir cada vez mais indiferença em relação a um apelo que é muito urgente, né? Não é à toa que a gente tem um discurso que tem tomado as redes sociais, as ruas, como a gente viu ontem, por exemplo, que minimiza o número e a qualidade das mortes, né? Seja porque, é muito pouco, isso aí, tal coisa, sei lá, existe um número de assassinatos no país que é muito maior do que isso aí, pessoas morrem engasgadas, muito mais do que disso aí. Então, tem discursos que vão circulando, né, que tendem a reduzir a questão da diferença pela via da indiferença, né? Então, existem figuras que se colocam como uma diferença escancarada e que precisam desse cuidado em relação ao acolhimento do outro, que exigem e apelam um agir verdadeiramente ético, né? Para o Levinas, que é o solo onde eu me situo, né, como eu falei no princípio, esse outro, né, essa diferença, essa alteridade radical, como ele chama, está colocado em figuras, por exemplo, como o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. De um jeito ou de outro, são figuras que apelam sempre para uma dimensão de que a gente precisa responder e cuidar dessa diferença, né? De alguma forma, demandam da gente práticas de acolhimento e de cuidado. Ocorre que essas figuras elas são invisibilizadas por discursos totalizantes, né? Elas são invisibilizadas por discursos e práticas que tendem a desconsiderar a sua própria existência no campo social, né? Por exemplo, discursos atravessados por uma ideia de neoliberalismo, de que o sujeito basta por si, o eu se basta, né? Alguém que, se for bem trabalhado as suas emoções, se conseguir ser alguém capaz de se gerenciar de maneira potente, é capaz de, digamos, prosperar, né? Digamos assim. Então, o neoliberalismo ele tende a escamotear essa invisibilidade, jogar no sujeito a culpa do seu próprio fracasso, digamos assim, né? E tem uma consequência interessante que é assim, eu entendo que a gente vive um período de exacerbação dessa lógica neoliberal que torna, inclusive, difícil a compreensão da necessidade de isolamento social. Porque, afinal de contas, eu tenho o meu direito de vir, por que eu não posso sair para trabalhar e ganhar o meu dinheiro? Por que eu não posso circular pela cidade? Porque, meu filho, você pode contaminar alguém, né? Porque você pode pôr em risco a vida dos outros. Ocorre que a nossa possibilidade de pôr em risco a vida dos outros não é uma possibilidade discutida ou pautada, ou menos refletida, porque a gente vive num tipo de organização social que tende a estimular um hiperindividualismo e uma incapacidade de reconhecimento do outro na minha própria constituição como alguém que faz parte da sociedade, né? Então, tem um elemento ainda nessa lógica, né, dessa invisibilidade, de que a gente está vivendo, por exemplo, um fenômeno curioso, né, que a gente viu ontem, né, aqui mesmo em frente de casa passou uma carreata, né, de vários barões em seus carrões, dizendo que precisavam voltar a trabalhar e que, na verdade, né, esses barões estão jogando os seus trabalhadores diante da possibilidade da morte, né? Quando eles falam que precisam voltar a trabalhar, eles, na verdade, estão falando que eles precisam voltar a ganhar dinheiro explorando o trabalho alheio, nem que isso signifique, como consequência, a morte dessas pessoas, né? Então, existe uma discussão que precisa ser feita a esse respeito,
e que, de certa forma, coloca a gente diante de uma questão que o Gessé de Souza traz para a gente quando vai pensar a sociedade brasileira, que ele fala de uma ralé brasileira. Né? Existe uma ralé na sociedade brasileira que não tem direito ao mínimo. Né? É a mesma ralé que o presidente disse que precisava ser estudada porque cai no bueiro. No esgoto, não sei aonde, não me lembro qual foi o termo exato que ele usou, mas que não sente nada e que precisa ser estudada e não sei o quê. Né? Essa ralé aí, e esse tipo de discurso tende a escamotear e invisibilizar essas pessoas, essa parcela da população, no meu entendimento, ela seria exatamente o outro desse empreendedor. Né? Ela seria o avesso desse cara que se autossustenta, que se basta, que é capaz de progredir, de prosperar. Né? Porque essa ideia de mérito próprio, de felicidade, de realização, não chega para ela. A vida dela é uma sobrevida miserável, muitas vezes. E é a vida desses trabalhadores que está em jogo quando você traça um debate canalha entre vida e economia. E isso é algo que a gente também precisa estar atento, né? Porque quando esse debate ocorre, acabou a ética. Né? Por quê? Porque esse debate ele admite, por exemplo, a possibilidade da morte do outro como um sacrifício necessário, porque a economia do país não pode parar, ou em nome de um patriotismo, ou em nome da ideia de que o Estado não tem responsabilidade nenhuma sobre a vida dessas pessoas. Então, quando a gente está falando da ética da alteridade radical, a gente está indo exatamente para o avesso disso. A gente está dizendo o seguinte, né? Que o outro precisa ser tomado como primazia, que esse debate entre economia e vida não tem sentido. Por quê? Porque o outro não pode ser quantificado, porque o outro não pode ser medido apenas pelo que ele produz, porque a diferença ela está presente também de variadas formas de vida que precisam ter, digamos assim, afirmada a sua dignidade ali. Né? Então, a gente não pode fechar os olhos para essa questão. E, nesse sentido, tem um aspecto importante que é assim, o Estado tem uma responsabilidade fundamental. O Estado não pode simplesmente dizer o seguinte, esse tipo de isolamento aí vai levar o país a uma quebradeira, de fato, haverá uma queda no PIB, todo mundo sabe disso, esse tipo de isolamento levará a uma quebradeira e não apresentar nenhuma alternativa de cuidado em relação a essas vidas. Por exemplo, dizer que, não, a gente faz um isolamento vertical, isola as pessoas que são mais velhas, que estão no chamado grupo de risco, e a partir daí, cada um que se vire, né? Porque se o Estado não apresentar nenhuma política e fizer de conta que as pessoas estão se isolando numa casa de um cômodo com 8 pessoas dentro, ele, na verdade, está dizendo que é a lógica do cada um por si, e está reproduzindo no seu discurso o discurso neoliberal a que eu fiz referência agora há pouco, do sujeito que se baixa, de alguém que se vira, que vai por si mesmo. Né? O Estado acaba ocupando esse lugar e desconhece esse apelo, ignora esse apelo, mesmo reconhecendo que existem vidas ali que se perdem. Na verdade, é como se o Estado estivesse dizendo assim, essas vidas podem ser perdidas, isso é o preço do processo produtivo. E a gente diria, né? Pode ser o preço, na verdade, de um necrocapitalismo, de uma discussão desse gênero que eu sei que vocês vão trazer mais adiante. Né? Então, uma necropolítica, né? Então, assim, isso é fundamental porque existem aspectos, por exemplo, que mostram, né, e os números estão mostrando isso claramente, que a distribuição das mortes, embora a distribuição dos casos, aqui em Fortaleza, por exemplo, é muito localizada nos bairros nobres, né, da cidade. Mas a distribuição das mortes, ela tende a ser maior nos bairros mais pobres da cidade, nos bairros de menor IDH. O campeão de mortes aqui na cidade de Fortaleza hoje é a Barra do Ceará, por exemplo. Né? Então, sem dúvida, porque exatamente essas figuras que encarnam esse apelo da diferença, que encarnam esse apelo do cuidado, que de alguma forma colocam esse apelo ético para serem acolhidas e cuidadas pelo Estado brasileiro, estão sendo ignorados em relação a todas essas questões de cuidado. Né? O tempo que se demorou, por exemplo,
para liberar, né, esse auxílio emergencial, até parece que não era emergencial. E a forma como a coisa se desenvolveu é de uma absoluta falta de respeito em relação a esse apelo que eu estou trazendo aqui, né? A essa diferença que clama por uma resposta, que exige que, de alguma forma, diz para o Estado brasileiro se posicione e cuide, né? Então, no final das contas, a discussão que eu trouxe inicialmente de quanto vale a vida se torna, a verdade, quais são as vidas que valem a pena a gente manter vivas. E é isso que, no final das contas, o tipo de prática que tende a ser estimulada por alguns setores da nossa sociedade tende a evidenciar para nós, né? Não é quanto vale a vida, é que tipo de vida vale a pena. E o que para nós coloca uma questão fundamental, eu acho que digamos assim, o propósito desse debate, né, para eu poder encerrar, é fundamentalmente esse, assim, da gente também trazer alguma esperança, embora não seja um otimismo, ninguém está aqui querendo adotar um otimismo quase rogeriano, não, mas assim, para a gente poder trazer alguma esperança, assim, que tipo de vida a gente gostaria, então, de promover, né? Que tipo de alternativa de modos de subjetivação e de relações entre nós poderiam acontecer para que, de fato, a gente escapasse dessa armadilha. E, sem dúvida, o caminho é o caminho da solidariedade, da empatia, do reconhecimento do outro, do reconhecimento das diferenças em que esses contextos ocorrem. Então, são questões que precisam ser levadas em conta e que a gente pode trazer para o debate aqui. No primeiro momento, era isso que eu queria colocar, para a gente poder seguir com as falas de vocês, que eu sempre falo demais. Então, agradeço, gente. Valeu. Show, Emanuel. Bom, então a gente pode passar para a fala da Carol, que aí, se já quiser dialogar com o que o Emanuel trouxe, ou seguir algo que você tenha pensado, Carol, você fica à vontade. Mais uma vez agradeço a tua presença aqui, né, virtual. Enfim, com certeza a gente vai aprender muito com o que tu trouxeres aí na tua fala. Obrigada, queridos. Eu pensei, então, numa fala que trouxesse alguns elementos desse debate ético, que o Emanuel começou a desenvolver e trouxe, né, questões relacionadas a esse apelo com relação à dimensão da alteridade, né? Essa alteridade que ela não é indiferente, mas ela é marcada pela diferença e ela faz um apelo de cuidado. Eu acho esse ponto muito, muito importante, muito potente para a gente recuperar essa dimensão do valor da vida. Então, o que eu vou trazer para vocês vai muito no sentido de uma discussão sobre o governo, né? Mas que vai acabar em vários pontos se articulando essa dimensão ética que o Emanuel trouxe agora no começo. Então, eu queria começar tematizando a vida como um direito, né? Ou seja, a vida ordenada dentro de um estatuto jurídico preciso, instituído pelo Estado democrático. De que maneira o Estado pode garantir a vida como um direito resguardado a todo e qualquer vivente? Essa é a pergunta que eu queria colocar. Porque essa é uma pergunta fundamental em tempos de pandemia, né? E que toca hoje todas as formas de governabilidade do mundo. Tá? Então, como o Estado ele pode garantir a vida como um direito a ser resguardado por todo e qualquer vivente? Temos aqui, então, uma primeira definição de governo, entendido como uma estratégia de enlace entre dois campos que nem sempre se apresentam enlaçados: o campo da lei e o campo da vida. De fato, entramos no eixo da governabilidade sempre que a retirada arbitrária da vida ataca diretamente o âmbito da lei. Cabe ao governo, então, aplicar sanções devidas. Sanções devidas, legal quando a gente discute, né? As sanções devidas diante dessa e de outras violações.
O Estado democrático, portanto, está regulado sob o princípio de que nenhum ser humano tem o direito de matar outro ser humano. Então, ele tem por função, né, o Estado tem por função incidir legalmente justo no risco de vida. E aí vocês tomem um risco nessa dupla acepção da palavra, né, jogando um pouco com equívoco. O risco como uma ameaça, mas também o risco como uma linha divisória, uma linha que divide. E é nesse ponto que surge o problema. Qual é a linha que demarca o estatuto de uma vida digna de ser legalmente preservada? A pergunta indica a criação de uma zona obscura, uma zona que está para além do limite, externa, que é as zonas das vidas que não são reconhecidas em sua humanidade. E, portanto, são vidas que são colocadas para além do amparo legal. Não é novidade que os pretos, os pobres, os LGBTs do nosso país estejam historicamente nessa zona, nessa condição. Agora a gente ouve, com a pandemia, há um ampliamento um pouco maior dessa zona, né? A gente vê os idosos sendo colocados nessa zona obscura de vidas que não são amparadas legalmente, que não têm um amparo do Estado, né? E por isso elas são dificilmente contabilizadas. Elas não podem ser contadas. Então, vocês veem aí o uso que se está fazendo da estatística. Na verdade, o que são 40 mil mortes? 40 mil mortes são vidas que não podem ser contadas enquanto tal, né? Que é o número de mortes atualmente, hoje, no dia que a gente está falando, dia 20 de abril, dos Estados Unidos. Mais de 40 mil mortes. Aí, de ontem para hoje, também é importante mencionar, do dia 19 para o dia 20 de abril, né, foram contabilizadas mais de 380 mortes no país, né? Então, há uma contagem estatística que, no fato, o que revela, o que indica, é uma impossibilidade de contabilizar essas vidas enquanto tais. Então, para essas vidas consideradas menores, desumanizadas, a lei não funciona, desaparecendo aí as sanções que impedem o matar e o deixar morrer, situação que caracteriza o estado de exceção. Vejam, então, o paradoxo. É no próprio seio da democracia instituída, né, no seio da democracia em que a vida se apresenta supostamente como um direito para todos, e é isso a dimensão democrática, né? A vida é um direito para todos. Então, é no seio da democracia instituída que o horizonte de uma espécie de poder indiscriminado de matar se desenha. E justo sobre os corpos ejetados para fora da compreensão civil de humanidade. Assim, as democracias enfrentam continuamente o que alguns autores chamam de crise de governabilidade. Aí eu estou trabalhando com a Agamben e com a Judith Butler, com Vidas Precárias, que ela vai trazer essa discussão. Crises de governabilidade. E aí eu vou chamar aqui o nosso debate como um desenlace, uma espécie de desenlace contínuo no campo da democracia entre a dimensão da lei e a dimensão da vida. Essas duas dimensões elas se desenlaçam nas crises de governabilidade. E são essas crises, justamente essas crises, as responsáveis por instaurar a dimensão, o retorno de uma espécie de poder soberano. É como se fosse uma revitalização da soberania, né? Interessante isso. Ou seja, uma reatualização da antiga soberania no contexto neoliberal, que se caracteriza pelo poder de matar. Tá? Convido vocês, nesse momento, a retomar brevemente a obra freudiana que melhor exemplifica as relações de continuidade e de descontinuidade entre o governo e a soberania. A obra se chama Totem Tabu.
e foi escrita em 1913. Nela, Freud descreve claramente essas idas e vindas que eu estou tentando demonstrar aqui e desenvolver com vocês. As idas e vindas da exceção à democracia, da democracia à exceção. No estado de exceção imaginado por Freud, o que temos, portanto, é o pai, a figura do pai totêmico. Pelo amor de Deus, entendam como uma metáfora. Ninguém aqui está chamando o Bolsonaro de pai totêmico, pelo amor de Deus. Né? Isso são leituras um tanto quanto bizarras, né, que estão sendo promovidas em nome da psicanálise. Meu Deus. E não é isso que a gente vai trabalhar, em nenhuma psicopatologização do Bolsonaro. O que eu estou tentando fazer, retomando a obra do Freud, do Totem Tabu, é demonstrar que o Freud já falava de modos de governabilidade, mesmo se ele usa o eixo da família para falar sobre isso. E a gente pode entender a família também como uma forma de governo. Né? Carol, então, infelizmente está um tempo muito difícil para se trabalhar com metáforas, né? É complicado, né, amigo? Tá difícil mesmo trabalhar com metáforas, né? Mas a literalidade, ela também tá difícil. Eu acho, mesmo quando a gente fala mais literalmente possível, ainda tem um certo impasse aí. Mas, enfim, bem lembrado. Então, o que o Freud fala no Totem Tabu? Lá, né, o estado de exceção ele é representado pelo pai totêmico, né, que está instituído enquanto fundamento extrajurídico da lei. É uma espécie de soberano que pode tudo, essa figura freudiana do pai totêmico. Na outra ponta, o Freud vai descrever uma espécie de protos democrático, né? Ou seja, o início, a fundação da civilização, a fundação do que seria um Estado democrático, digamos assim, né? Em que o assassinato do pai institui uma comunidade de irmãos, que ele chama a fratria, né? A comunidade de irmãos, regulada por duas interdições. A interdição de matar, é proibido assassinar, e uma interdição também, a regulação dos laços eróticos, que o Freud vai desenvolver com a interdição do incesto. São essas duas interdições. Como toda irmandade, a fratria postulada miticamente por Freud também institui um dentro e um fora, como toda irmandade, como toda fratria, que é uma zona de inclusão entre os iguais, instituída com o custo de uma zona de segregação da diferença. Vem a questão que a Manuel estava trazendo da dimensão da alteridade. Né? É justo nesse limiar tênue entre quem reconhecemos como irmão, como igual, e quem não reconhecemos, ou seja, essa diferença ejetada com a zona de exclusão, que a questão da governabilidade se apresenta em todo o seu paradoxo. O governo, enquanto lei de regulação da vida, está fundado e fundamentado sobre uma base que é muito obscura, sobre uma soberania mortífera. Lembro muito do Mbembe falando do lado obscuro das democracias. Né? É isso, é a fundação, né, sobre a base dessa soberania que é mortífera. O que seriam as canetadas de Bolsonaro, senão um índice de que a nossa frágil democracia sempre esteve fundada sobre as bases de um poder sem lei, o poder de matar. E isso desde a época da colonização. As guerras nos ensinam que é justo quando a governabilidade alcança o ápice da crise que constatamos essa evidência. Porque essa evidência ela não é evidente, né, no decorrer das instituições, no funcionamento das instituições democráticas. É em situação de guerra, em situação de calamidade, em situação de crise da governabilidade, que a gente constata a evidência de nunca termos suficientemente ultrapassado a regência da soberania, como se fosse alguma coisa que retorna, né? Para usar esse termo que vem também, que a psicanálise utiliza muito, alguma coisa que retorna, né? Sobre esse assunto, recomendo a análise que a Judith Butler faz sobre a guerra americana ao terror, após o 11 de setembro,
no capítulo do livro Vidas Precárias, que está intitulado Detenção Indefinida. Lá ela vai falar como os Estados Unidos eles reclamam continuamente uma posição de soberania de poder, né, que é o que a gente está vendo agora. Então, a hoje chamada guerra contra o vírus tem atualizado esse problema nos 4 cantos do mundo. Temos, então, os Estados Unidos agindo na política mundial exatamente como uma potência não regulada por nenhuma lei internacional, nenhuma lei compartilhável, em sua busca incessante do monopólio dos respiradores e dos equipamentos de proteção individual. E não bastou, diga-se de passagem, para frear as milhares de mortes, muitas das quais são de negros e de imigrantes. Né? Entretanto, na contrapartida aqui no Brasil, que a gente tem uma parcela da população indo às ruas pedir o AI-5 e o golpe, né? E pedir esse retorno ao trabalho, que não deixa de ser uma forma de legitimar isso que eu estou chamando da ordem de um poder sem lei, de um poder soberano. Né? Então, uma forma de legitimar aquilo que é da ordem do poder sem lei. Hoje, o Bolsonaro trouxe uma pérola que bem exemplifica isso, né? Quando ele diz que a Constituição sou eu. Né? Que exemplo mais claro disso que a gente está discutindo? A Constituição sou eu. É um poder que é desregulado pela lei, é um poder que não reconhece lei nenhuma, é um poder arbitrário. É nesse quadro político desolador que somos convidados a repensar as condições de manutenção do vivo. Não apenas em uma perspectiva de sobrevivência meramente biológica, embora essa seja uma dimensão fundamental diante do vírus. A gente não pode esquecer nesse momento que nós somos um corpo vivo, né? Que há essa dimensão também. Mas é antes sobre as vivências, né? Não sobre a sobrevivência, mas sobre as vivências potenciais, possíveis. Né? É aí que essa pergunta ela precisa ser formulada e primeiramente fundada. Né? A pergunta é: como manter-se vivo quando a vida não é reconhecida enquanto tal? Vou deixar essa questão para a gente conversar na sequência. Aí é para eu continuar? Eu vou continuar. Acabou a live, não acabou, não? Continua. Acho que a live acabou, né? Vocês dois aí dizem um monte de coisa. Ai, amigo. Gente, o Pablo está dando uma dica aqui. O Pablo Pinheiro, que é nosso colega da UFC Sobral, psicologia, que quem não estiver falando, coloque seu microfone no mudo. Aí na tela, Carol, no canto embaixo, tem uma opçãozinha para isso, porque fica vazando o som, né? Eu tava o meu microfone estava no mudo enquanto a Carol falava, até para eu poder ouvir com atenção. Né? Sempre muito bom poder te ouvir. Então, vamos colocar, Carol, por favor, para poder ver se o João Paulo ainda tem o que dizer, Pablo, que ele acabou, obrigada. Né? Obrigada. Tem até um óculos aqui para ver se... Óculos de biblioteca, meu filho, você vai trabalhar na Globo News. Eu vou entender isso como... Enfim, sou o cabelo assanhado do Guga Chakra aqui, ó. Radial. Pessoal, eu até pedir para vocês que, enquanto eu estiver falando, se for o caso, vocês darem uma olhada nos comentários, porque pode ter alguma coisa que vocês queiram pensar dali para a gente ir para a sequência, né? Depois da fala. Eu estou fazendo isso já, temos 2, 3 questões aqui. Massa. Que eu vou separar um arquivo e, enfim, siga que eu faço isso, tá bom? Show. Então, pessoal, o que eu vou tentar trazer aqui é mais, assim, algo que vai na complementariedade do que Emanuel e Carol trouxeram, mas eu queria começar, eu vou tentar centrar o meu debate em duas grandes questões, né, que eu vou trazer daqui a pouco, e vou adiantar que eu vou trabalhar com uma articulação teórica que vai pôr para dialogar a Judith Butler, né, que a Carol já trouxe também na fala dela, o Achille Mbembe
né, especialmente na discussão sobre necropolítica, na discussão sobre brutalismo, e na discussão sobre, que ele colocou recentemente, né, fez um texto recentemente sobre a pandemia, né, que fala do direito à respiração, e vou trabalhar com uma autora também da mesma universidade, da Judith Butler, que é a Wendy Brown, que vai teorizar sobre o neoliberalismo, sobre a relação do neoliberalismo com a própria ascensão de políticas antidemocráticas, né? Então, eu vou tentar falar um pouco a partir desse diálogo aí, né, desse trio aí de referências teóricas. Mas, para começar a minha fala, eu queria pontuar, assim, hoje a gente tem assistido muito um exercício de futurologia, né, de o que a gente vai ser depois dessa pandemia. Então, queria começar dizendo que nós, na verdade, nós não sabemos se e como a pandemia vai transformar o que a gente vivia e o que a gente vive, né? Eu lembro que eu li um texto recente da Eliane Brum, que gosto muito dos textos dela, e ela traz uma questão bem interessante sobre isso, que ela diz assim, a resposta para essa questão, se e como essa pandemia vai nos transformar, ela depende muito de como a gente escolhe lidar com essa pandemia, e depende muito da disputa, não só do futuro, como também do próprio presente, que a gente vai encampar nesse momento, né? Embora a gente não saiba exatamente o que a gente vai ser, né, depois disso, certamente a gente pode dizer que a pandemia ela tem uma potência histórica muito forte de escancarar exatamente o que a gente vivia e o que a gente vive, né? Se ela não pode dizer o que a gente vai ser, ela pode nos ajudar a escancarar o que a gente era e o que a gente é. Então, a partir disso, eu vou pensar que a gente tem dois desafios nessa disputa pela vida no presente e no futuro, né? A disputa pelo presente e pelo futuro. A primeira questão que é o primeiro momento da minha fala, é que formas de vida a gente precisa recusar agora para que a gente ainda possa falar de uma vida vivível daqui para frente. Ou seja, a gente vai insistir na ideia de que queremos voltar ao normal, né? Voltar ao normal, é isso que a gente quer? Ou a gente vai afirmar que o passado é uma roupa que não nos serve mais? Né? Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer. O que a gente precisa, que forma de vida a gente precisa recusar agora? E a segunda é que reinvenção de nós a gente pode experimentar para que a gente possa falar de uma vida vivível como um direito de todas e de todos, a partir de agora. Né? Então, eu vou começar falando dessa questão das formas de vida que a gente precisa recusar, que formas de vida que a gente está sendo convocado a recusar, para que a gente ainda possa falar de uma vida vivível. Né? Vou trazer alguns pontos, não necessariamente tudo que precisa ser trazido por conta do tempo, né? E também para dar um tempo aí para a gente conversar. E se vocês tiverem também, vocês podem se meter aqui na minha fala sem problema, tá, gente? Então, fiquem de boa. A primeira coisa dessa questão da recusa de certas formas de vida que eu queria trazer é que a pandemia ela põe em relevo, na verdade, ela põe em evidência um conjunto de crises que são correlativas a essas formas de vida ligadas ao neoliberalismo, que Emanuel e Carol já trouxeram um pouco dessas formas de vida neoliberal, né, já trouxeram uma crítica a isso, e eu queria dizer que essa pandemia, na verdade, ela põe em relevo uma série de crises que o neoliberalismo ou produz ou agudiza, né, entendendo que o Vladimir Safato coloca isso de uma maneira muito interessante, que a crise nesses tempos que a gente tem vivido, ela é vista como um fenômeno, parece que é vivida como um fenômeno natural, ou que precisa ser sentida como permanente, justamente para legitimar uma lógica cada vez mais concentrada de capital, né, e de força autoritária. Mas, de fato, o que a gente pode dizer é que o capitalismo neoliberal está nu nesse período, né? Eu estava assistindo recentemente uma fala da professora Alba Carvalho, que ela falava um pouco sobre isso, que esse capitalismo, especialmente na sua versão neoliberal, está nu. E é o caráter justamente mortífero e suicidário desse modo de vida produzido por essa lógica consumista, né, que nos convoca alucinadamente ao rendimento, é justamente esse caráter mortífero que agrava diferentes crises que já estavam em curso,
por esse modo de vida deletério, né, que são crises ecológicas, crises econômicas, crises sociais, crises éticas, crises institucionais. Então, na verdade, essa pandemia evidencia um conjunto de crises relacionadas a essas formas de vida neoliberal. A forma como a gente vive essa pandemia mostra muito isso. Então, a forma como a gente está sendo afetado e afetada por essa pandemia está relacionada com a própria dinâmica global assumida por esse capitalismo neoliberal e financeirizado, né? Então, não é por acaso que a gente está vivendo dessa forma essa pandemia, né? É justamente por conta dessa dinâmica mortífera, incessante do neoliberalismo financeirizado, que tem produzido justamente exploração da natureza e das pessoas, né? Então, é um colapso que a gente está vivendo hoje, é um colapso não só social, mas um colapso também ecológico. A segunda coisa que eu queria trazer, exatamente com a Andy Brown, num livro que ela traz, que se chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, a ascensão da política antidemocrática no Ocidente, a Andy Brown vai trazer algumas características do neoliberalismo que a gente consegue desnudar a partir dessa questão da pandemia. Dentre essas características está o desmonte do Estado Social e das políticas de justiça social. A Andy Brown vai trazer que o neoliberalismo ele tem como grande marca esse desmantelamento das políticas de justiça social e da própria justiça social como um valor, e também um desmantelamento do próprio político, da própria dimensão do político nas nossas vidas. E isso vai fazer com que proliferem-se uma série de movimentos de extrema-direita que se apropriam dessa lógica, se apropriam do ressentimento e tomam conta de uma série de instituições, né? Então, seria para essa altura o neoliberalismo justamente essa forma de governamentalização da vida que articula, de um lado, a reificação da lógica do mercado e, de um outro, e ao mesmo tempo, reifica uma moralidade tradicional. Então, no neoliberalismo, lógica do mercado e uma moralidade tradicional estão sincronicamente articulados, né, digamos assim. Tanto essa lógica do mercado quanto essa moralidade reacionária, que é ressentida, né, elas induzem, tanto uma quanto a outra, induzem justamente a maximização de desigualdades das mais diversas ordens, desigualdades raciais, desigualdades de gênero, desigualdades socioeconômicas, né, então tem muito o que também o Mbembe vai falar sobre o neoliberalismo, né, que ele articula muito a colonialidade, e articula muito a lógica do imperialismo, né? No livro Política de Inimizade, isso está posto lá no debate sobre as saídas da democracia. Então, o que a pandemia escancara, né? O que essa lógica que a gente tem vivido hoje escancara? Que escancara justamente esses ataques neoliberais que têm sido desferidos ao caráter público das instituições de proteção e garantias sociais e aos corpos dissidentes em relação a esse padrão cis, hétero, patriarcal, colonial. E esse ataque desferido a esse caráter público e a esses corpos, ele tem produzido anomia social, enquanto milícias e grupos fundamentalistas se apossam das instituições públicas ao mesmo tempo. A terceira coisa que eu queria trazer sobre essa recusa dessa forma de vida neoliberal é que uma das grandes características dessa moralidade que as formas de vida neoliberal remontam é justamente o negacionismo. Uma das características do que a gente vem vivido hoje muito fortemente é o negacionismo, né? Nega-se não só os discursos científicos, como a gente tem visto muito aí, né? Mas também, e sobretudo, nega-se a vulnerabilidade e a interdependência que nos constitui. Né? Então, se a gente fizer um exercício de articulação da discussão da política com a discussão da subjetividade, a gente pode pontuar que essa pandemia ela ressalta justamente que esse sujeito do neoliberalismo, que é um sujeito do empreendedorismo de si, que é um sujeito concorrencial, que é um sujeito hiperconsumidor, é um sujeito que supostamente não sofre, é um sujeito que exalta uma performatividade narcísica e individualista, esse sujeito é uma grande miragem. Né? Então, nos tempos em que as fake news se tornaram justamente um dispositivo de governo, né, um dispositivo cada vez mais do qual se lança mão, esse sujeito do neoliberalismo é uma das principais fake news que a gente tem hoje. A Judith Butler, em torno desse debate, ela nos mostra justamente que o que nos constitui não é essa onipotência que esse sujeito do neoliberalismo supõe, mas é justamente a vulnerabilidade. Então,
essa é a terceira coisa que eu queria colocar, esse caráter negacionista dessa forma de vida. A quarta coisa que eu queria trazer sobre esse primeiro ponto é para a gente pensar como é que essas formas de vida neoliberais, elas já vinham se refletindo na nossa vida cotidiana no Brasil, né? A gente tem algumas pistas para entender isso, e isso vai dizer muito de como a gente tem sofrido também com essa pandemia. A primeira coisa, desmonte do SUS. Isso, para quem estuda saúde coletiva, não é novidade. E para quem também é usuário do sistema, também não é novidade. Um desmonte do SUS, especialmente no contexto pós-golpe, né? Uma corrosão dos direitos trabalhistas e previdenciários, então faz com que as pessoas tenham cada vez mais dificuldade de aderir ao isolamento que a pandemia exige, né? Justamente por conta das condições precárias de trabalho. Muitas delas se sentem submetidas a ter que continuar trabalhando, justamente porque esse governo genocida, ele não dá o suporte necessário para que essas pessoas possam aderir ao isolamento. Um outro elemento muito forte de como essa vida neoliberal já vinha nos afetando são os cortes na educação e na ciência. Bolsas CAP sendo cortadas, a educação pública sendo atacada, não só com subfinanciamento, mas com desqualificação também discursiva cotidianamente, né? E um outro elemento de como essas formas de vida já vinham se refletindo na vida cotidiana seriam os avanços do discurso de ódio, que são direcionados àqueles e aquelas que buscam justiça social e igualdade política, que seriam dois pilares aí de uma democracia que se preze, mas não só a esses que buscam justiça e igualdade política, mas aos próprios corpos que são contemplados, ou que seriam, ou que vinham sendo contemplados por políticas afirmativas, né? Então tem uma base muito forte aí, quando a Wayne Brown fala sobre a articulação moral e mercado no neoliberalismo, tem um componente muito forte de um ressentimento de uma branquitude que viu seu lugar de longe ameaçado, porque a gente também não teve políticas afirmativas assim, os resultados dessas políticas afirmativas ainda estavam em curso, né? Mas mesmo assim, essa branquitude elitista, ressentida, se volta a partir de uma moral reacionária contra essa expressão do Estado social, reduzindo a desigualdade, né? Um quinto ponto que eu queria trazer é que essa relação entre neoliberalismo, a desqualificação do político, a ascensão de uma extrema-direita e as ruínas das próprias instituições democráticas, essa relação ela se caracteriza muito por uma combinação perversa entre dois aspectos que eu já mencionei, que seriam a lógica do mercado e a moralidade reacionária, mas há um autoritarismo político. Por isso que a Wayne Brown coloca que o neoliberalismo é intimamente relacionado à própria ascensão de uma política antidemocrática. Por sua vez, essa combinação entre mercado, moral e autoritarismo, ela se alimenta de alguns elementos. O primeiro é o culto generalizante à violência como elemento fundamental da nossa vida social, ao invés da produção de uma solidariedade social que seria extremamente necessário para a gente passar por tudo isso de um modo menos catastrófico, né? Pelo contrário, essa questão da solidariedade social virou um mimimi politicamente correto. O segundo elemento que liga mercado, moral e autoritarismo seria a insensibilidade em relação aos segmentos e às classes historicamente afetados por essas redes e por esses circuitos de violência e exclusão. E aí eu queria fazer uma pontuação. Embora o populismo de direita pareça falar em nome do povo, e cada vez mais a esse povo, o que, na verdade, o populismo de direita põe para funcionar é uma verdadeira eliminação do povo. E aí esse é um desafio para o campo progressista, né? A gente também conseguir se aproximar desses segmentos que têm sido cada vez mais capturados por essa sedução do populismo de direita. O terceiro elemento que liga mercado, moral e autoritarismo seria a retroalimentação de uma concepção paranoica e de inimigos a combater com esse ódio e com esse medo que o moralismo reacionário aciona psicopoliticamente. Então não é à toa que tem uma parte aí grande da sociedade ainda, brasileira, que acha que o vírus não existe, que é um complô comunista contra a gente. É justamente por essa concepção paranoica e por essa moral ressentida atuar cotidianamente na produção de inimigos, na produção de ódio, na produção de medo, a partir de milícias digitais.
mas não só digitais, né? A gente viu aí cenas horríveis aí de agressão a pessoas ontem, né? Enfim, um sexto ponto que eu queria trazer era que essa forma de vida neoliberal, ela se ancora numa noção de responsabilidade extremamente individualizante. Isso a Judith Butler traz muito bem no livro Quadros de Guerra. Essa noção de responsabilidade individualizante, ela equivale na lógica do rendimento, se tornar cada vez mais autossuficiente com uma moralidade pretendida. Então, a noção de responsabilidade hoje está muito relacionada com a noção de autossuficiência individual. E isso vai produzir uma profunda indiferença ao coletivo. Vai fazer com que aquela questão que o Emmanuel trouxe no começo, que é quanto vale a vida, essa indiferença ao coletivo e essa noção de responsabilidade individualizante, ela vai fazer com que a vida do outro valha pouquíssimo, ou nada vale, né? Além disso, essa noção de responsabilidade individualizante, ela vai fazer com que a gente se sinta completamente esgarçado do ponto de vista das relações sociais, e nisso vai se espraiando medo, vai se espraiando insegurança, desesperança, niilismo, e uma série de sofrimentos decorrentes desse modo de subjetivação, pautado no rendimento, na produtividade e na aceitação quase que letárgica do que o Caetano Veloso, na música Podres Poderes, chamou de ridículos tiranos, né? O sétimo ponto que eu queria trazer é que essa ligação perversa entre neoliberalismo, ampliação de desigualdade e ascensão de políticas antidemocráticas e antirrepublicanas, essas ligações, elas acentuam justamente o que a Judith Butler vai chamar de precarização sistemática e assimétrica de certas vidas. Então, o neoliberalismo, essa forma de vida neoliberal que a gente está sendo convocado a recusar, ela vai produzir precarização sistemática da vida. E aí, para quem tem interesse nisso, a Judith Butler tem um debate muito interessante, em diversos livros, sobre precarização da vida, mas uma definição muito legal sobre precarização da vida, ela vai trazer num livro chamado Corpos em Aliança, que ela vai dizer que a precarização da vida ela é uma situação politicamente induzida na qual determinadas populações sofrem as consequências da deteriorização das redes de apoio social e econômica mais do que outras, e ficam diferencialmente expostas ao dano e à morte. A precarização também caracterizaria, para Judith Butler, a condição politicamente induzida de vulnerabilidade e exposição maximizada de populações expostas à violência arbitrária do Estado, à violência urbana, ou a outras formas de violência não representadas pelo Estado, que aí eu acho que é uma coisa muito importante, mas contra as quais os instrumentos judiciais do Estado não proporcionam proteção e reparação suficiente. Ou seja, a precarização da vida pode ser provocada pelo Estado, mas também pelo que o Estado não consegue garantir em termos de proteção para as populações. Então, esse sétimo ponto, ele diz respeito à questão da precarização da vida, que se maximiza por essas formas de viver do neoliberalismo. Um oitavo ponto, para me encaminhar mais para o fim, seria essa ideia de que a precarização acentuada por esse contexto neoliberal, e as formas como estamos vivendo essa pandemia, elas descancaram exatamente como a gente vivia, imersos a uma política de mortificação de existências tidas como supérfluas e não passíveis de luto, né? E aí, isso aqui remete muito ao debate sobre necropolítica do Mbembe, né, que vai tocar no debate sobre eliminação da diferença, que o Emmanuel falou no início também, e que a Carol também falou sobre governo. Né? Tendo em vista essa expansão dessas formas de vida neoliberais, nem a pandemia é democrática hoje. Então, eu tenho visto também muita gente falando assim, a pandemia é democrática. Numa forma de viver neoliberal que é antidemocrática, nem a pandemia consegue ser democrática. Então, se a gente está... mais uma vez eu remeto à fala a uma metáfora que a Alba Carvalho usou, que ela diz assim, a gente pode até estar sobre o mesmo mar, mas não sobre o mesmo barco. Então, se a gente está todos, de certa maneira, estamos vulneráveis à pandemia, a esse contexto da pandemia, não estamos exatamente no mesmo barco. E o Emmanuel trouxe alguns elementos na fala dele, né? Nós temos aí desigualdades econômicas, né? As desigualdades socioeconômicas, você vai ter essa questão da taxa de letalidade maior nas periferias, pelo menos em Fortaleza, desigualdades raciais, tem uma matéria do Instituto Marielle Franco que elucida muito bem essa questão das desigualdades raciais acentuadas em tempo de pandemia. Então, a matéria traz justamente que a maior letalidade de negros nessa pandemia, a maior parte
daqueles que dependem, daquelas que dependem do SUS, que está colapsado, também é negra. As piores condições de saneamento e habitação, que dificultam, portanto, a prevenção a essa pandemia, também, as piores condições também são de negros e negras. A maior parte das pessoas desempregadas ou em trabalhos extremamente precarizados, informais, são negras. E ainda temos aí desigualdade de gênero, né? A ponto de esse segmento elitista de extrema-direita cinicamente lançar a mão da ideia de que a gente precisa abandonar o isolamento porque mulheres estão sendo agredidas nas suas casas, e por isso a gente deveria abandonar o isolamento, né? João Paulo, oi? A tua fala está muito massa, mas é só para ilustrar isso, né? Hoje o nosso poeta presidente, às portas lá daquela cena dantesca que acontece todo dia de manhã, ele falou que estão acontecendo essas questões de violência doméstica, porque está faltando pão, e aí em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Olha o nível, que nível de análise, né? Mas olha o nível. Estou trazendo isso para além da questão de expor o ridículo, é exatamente o quanto que se torna uma questão banal e natural que em casa, que todo mundo fica o tempo todo e vai passando por privações a respeito das quais o Estado não se responsabiliza, que haja esses conflitos, e aí ninguém tem razão, não existe análise nenhuma aí, né? Desculpa te interromper, mas é porque eu acho que ilustra muito o que você está dizendo. Carol, queria falar alguma coisa? E complementando, eu acho que também é uma questão para a gente discutir o uso da própria vulnerabilidade em prol da lógica neoliberal, né? Porque é o uso do discurso da fome, o uso do discurso da violência, né? Mas em prol desse mecanismo aí que você está falando, né? Ou seja, a produção dessa moralidade, né? que caminha, né, para o funcionamento da própria máquina neoliberal. Não por acaso, a gente teve a aprovação na semana passada da tal da carteira verde e amarela, né, que retira uma série de garantias sociais e trabalhistas em nome dessa precarização que você está trazendo aí, João. Exato. Então, assim, essa questão da desigualdade de gênero se acentua, é uma questão que a minha fala está girando em torno de que a gente, na verdade, nesse contexto de pandemia, se evidencia, se escancara aquilo que a gente já vivia, né, aquilo que a gente, as formas de vida que a gente vivia, né, e que a gente vive. Então, essa questão aí não é tributária exatamente da pandemia, mas do machismo, né, assim, então que a gente desenvolva mecanismos para combater a violência doméstica e não sabote a perspectiva de um isolamento por conta dessa suposta preocupação desses grupos cínicos aí em torno desse assunto. Um nono ponto que eu queria trazer era de que esse cenário, ele endossa ainda mais a importância ética e política de a gente denunciar que antes e ainda mais durante a pandemia são justamente as vidas negras empobrecidas e envelhecidas que são desvalorizadas e que parecem não carregar o estatuto de sujeitos dignos de proteção e direito, né? Então, o Emanuel já trouxe isso, mas é uma falsa questão essa ideia de que a gente tem que escolher entre alguém jovem e alguém velho para salvar. A gente tem que escolher entre uma forma de vida neoliberal que deteriorou os sistemas de proteção social e uma forma de vida em que a gente não precisa escolher quem salvar. Uma forma de vida em que toda a vida seja vivível, né, e salvável. Bom, um décimo ponto seria, eu queria chamar a atenção para essa similaridade entre esse apelo cínico para que a gente volte ao normal, né, então tem carreata aí de elite e de classe média que acha que é elite, né, pedindo para a gente voltar ao normal. Então tem uma similaridade entre esse apelo para voltar ao normal, que a gente pode traduzir por eu quero ter o direito do meu empregado morrer com a abertura dos serviços, né, não essenciais. Então tem uma similaridade entre esse voltar ao normal e a lógica que estabelece normalmente os corpos negros empobrecidos e periféricos como matáveis. E aí a Carol já trouxe muito bem essa questão do corpo noturno da democracia que o MDM vai trazer, que é justamente uma população cada vez mais ampliada de pessoas consideradas descartáveis numa condição de não cidadania, né?
para entender esse desmonte neoliberal das políticas públicas e a quem ele atinge, é justamente a gente precisa denunciar quem são essas vidas não passíveis de luto, né? Enfim, para fechar, eu queria trazer a ideia de que a gente, o desafio de a gente criar um mundo em que possamos todos ter o direito à respiração, e aí traz o texto do Mbembe sobre o direito à respiração, um mundo em que todos nós tenhamos direito de respirar, implica recusar as formas de vida sufocantes, genocidas e ambientalmente deletérias do neoliberalismo. Então, voltando aí a fazer essa ligação entre psicologia, política e subjetividade, a gente só vai conseguir recusar isso se a gente problematizar a existência de uma espécie de desejo de precarização e asfixia, para fazer aí a metáfora da respiração, um desejo de precarização e asfixia de certas vidas que figuram como abjetas, justamente nessa lógica que perpetua, a partir do neoliberalismo, a colonialidade, a lógica escravista, a lógica patriarcal que a gente tem vivido, né? Então, eu acho que a gente está sendo convidado aqui a fazer também, além da recusa, um debate sobre qual é a reinvenção de nós mesmos que a gente vai experimentar para uma vida vivível ser possível, né? Eu vou mencionar só 2 pontos, para depois a gente ir para o debate, e depois eu menciono mais coisas. Eu queria pontuar 2 aspectos. O primeiro é que a gente está sendo convocado e não convidado, e aí tem um texto muito legal do professor Manfredo de Oliveira, a gente está sendo convocado e não convidado a uma resposta ética e política a esse fenômeno, né? A justamente reconhecer essa condição de vulnerabilidade compartilhada, que nos constitui, e não responder a essa pandemia a partir da aniquilação da alteridade e a partir justamente de práticas antidemocráticas que fizeram com que a gente tenha a agudização dessa crise que a gente tem vivido agora, né? Um segundo aspecto que eu queria trazer nessa última parte da fala, que é sobre que reinvenção de nós mesmos a gente precisa, ou está sendo convidado, ou convocado a reexperimentar, seria o nosso desafio de invenção de nós, ele torna-se importante. Nesse desafio de reinvenção da gente, a gente precisa afirmar algumas coisas. A primeira é a importância do pensamento crítico, da liberdade do pensamento crítico, a igualdade política, a justiça social e uma sociedade para além dessa lógica capitalística e do mercado, né? E aí eu acho que as periferias têm nos ensinado muito nesse aspecto. Eu falo isso, na verdade, pelas experiências que o Viés tem nos ajudado a ter nas extensões e na pesquisa, porque se a gente for hoje ter contato ao que as periferias estão produzindo, elas estão justamente tentando subverter essa lógica a partir de políticas de amizade, lógicas de solidariedade, apoiando famílias aí que estão com maior dificuldade nesse contexto da pandemia. Eu poderia citar pelo menos 2 aqui. Uma é o pessoal do Ser Ponte e a outra é o pessoal da Rede Delis, no Grande Bom Jardim. São 2 experiências que nos ensinam muito a afirmar esses valores aqui do pensamento crítico, da igualdade política, da liberdade, da justiça. Enfim, então eu vou encerrar por aqui. Depois, no debate, eu trago mais coisas, tá, gente? Eu queria agradecer vocês por me escutarem aí. Enfim. Gente, a gente que agradece, João, foi muito, muito bom. Acho que você colocou vários pontos super importantes. Eu queria sugerir, não sei se vocês concordam, que a gente retome alguns dos comentários, né, que foram feitos, que a gente possa também abrir um pouco esse diálogo, né, interagindo, né, com as pessoas que fizeram perguntas, enfim. Eu anotei aqui algumas que eu acho bem interessantes, eu não sei se a gente já pega ou se... Na verdade, eu fiz aqui o que o João Paulo pediu, de ficar vendo as perguntas e comentários. Tem uma ferramentazinha aqui nesse site que eu descobri durante a transmissão, que a gente pode colocar, inclusive, a pergunta na tela. Eu não sei se vocês querem que eu vá fazendo isso, ou como é que vocês preferem. A gente vá, cada um comenta aqui aquilo que se sentir mais a partir dessas questões que eu vou colocando aqui. Tudo bem para vocês? Pode ser. Pode ser, Carol? Ou tu prefere pegar as que tu anotou aí? Pode ser, eu acho que fica bom. Tá bom. Então vamos lá. A Glenda Sabino colocou uma questão aqui,
Chiquérrimo, hein? Ah, tá vendo? Rapaz, o negócio é chique, rapaz. Agora é que o João Paulo vai tirar onda mesmo comigo. Meu guru, meu guru virtual. Ah, então, que impactos podemos observar nos trabalhadores que garantem o funcionamento de serviços essenciais? Como empresas e pessoas podem se organizar de maneira a mitigá-los, né? Presumo que seria assim, né? O que pode ser feito para que tenha menos prejuízo, né? Já que esses serviços essenciais não podem parar, a gente não pode ficar sem comer, a gente não pode ficar sem medicação, sem, enfim, uma série de outros serviços que estão definidos, né? Quem gostaria de comentar? Não sei, Comentei, João cara, Paulo? comentei. Na verdade, quem devia comentar era o Cássio, o professor Cássio Aquino, né, lá do nosso. Tem que chamar o Cássio para a Tem próxima. que chamar o Cássio para a próxima. Mas, enfim, não é um terreno, essa questão da precarização do trabalho, não é um terreno do qual com o qual eu trabalho né, tão fortemente, assim, na verdade, não trabalho a ideia de precarização de um modo mais amplo, né? Mas é isso, acho que essa lógica neoliberal que foi se implantando aqui em relação à corrosão de direitos trabalhistas, ela vai expondo essa população a mais precarização agora, né? Então, eu acho que e a gente está vendo muito isso na questão do pessoal que está nos serviços essenciais. Eu acho que a gente precisa sustentar essa lógica do isolamento justamente para, pelo menos sob esse ponto de vista, proteger essas pessoas, né? Era isso Que estão na linha de frente. A gente precisa sustentar politicamente a necessidade dessa lógica sanitária que é de proteção de todos nós e, sobretudo, daqueles que estão nos serviços essenciais, né? Sustentar politicamente essa via sanitária aí. E não essa necropolítica sanitária do isolamento vertical que está sendo proposta pelo governo. Exatamente. É exatamente essa questão onde eu gostaria de chegar. Assim. Ou a gente fortalece essa dimensão da necessidade de isolamento, porque é uma questão ética por excelência, na medida em que o que está sendo protegido não sou só eu, não estou apenas me protegendo de não pegar, eu estou interrompendo uma cadeia de transmissão em nome da possibilidade de outras pessoas virem a se contaminar também, né? Então, na medida em que o que está colocado muitas vezes pelo próprio empresariado é quase uma. Eu vi hoje, por exemplo, uma manifestação de várias entidades do Serviço e Comércio aqui de Ceará contra o Camilo Santana, né? Em que eles se colocam quase que no conflito. Nós estamos apoiando, nós fizemos várias doações e tal, mas nós não aguentamos mais ficar em quarentena indefinidamente, precisamos sair e não sei o quê. Quando, na verdade, para que serviços essenciais possam funcionar, é preciso preservar a vida dessas pessoas também. Né? Não por acaso, a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos esse fim de semana, a equipe de um hospital tentar parar um protesto que estava tendo exatamente para a volta às atividades ditas normais, né? E essa normalidade que flerta com a morte, que, na verdade, afirma determinados valores de indiferença em relação ao outro, né? Como você colocou, João, mas que, assim, a gente precisa pensar na possibilidade exatamente do fortalecimento dessa rede de solidariedade, inclusive com a manutenção do isolamento, né? E, evidentemente, com o cumprimento de determinadas regras, né? Mas que acho que passa pela discussão do trabalho e tal, e que, sem dúvida, o pessoal do Nutra podia ajudar a gente também. Mas acho que essa questão da consideração do outro na manutenção do que tem de ético na discussão sobre isolamento social é fundamental para que essas pessoas possam trabalhar com mais tranquilidade e dignidade também. Carol? Acho que talvez outro ponto que a gente possa pensar, que é a definição do essencial, do urgente, né? Porque a gente sabe que é um movimento da própria lógica do capitalismo
a definição e a redefinição contínua de suas próprias urgências. Sim. Né? Então, existem serviços que são essenciais, que essas pessoas elas vão precisar trabalhar, e aí vocês ressaltaram muito bem que é nesse ponto que a gente precisa, né, recuperar a lógica da solidariedade, a ideia de solidariedade. A Michelle estava falando da questão das políticas de renda, né, que vão ser fundamentais dentro dessa perspectiva de um funcionamento coletivo, né, dentro do, enfim. Mas também há um outro ponto que a gente precisa pensar, né, de como os governadores dos estados estão definindo o que é e o que não é essencial. Essa questão ela vai aparecer com muito mais frequência daqui para frente. Né? Assim, essa delimitação do que é e do que não é essencial. E aí a gente vai precisar pensar isso que é da ordem do essencial como aquilo que depende da manutenção, aí volta a questão da manutenção das condições de vida. Não é essencial para a economia, é isso que eu estou querendo dizer. O que é essencial e o que é urgente não pode ser validado e pensado dentro de uma atribuição que é econômica, né? Mas dentro de uma atribuição constante, da gente pensar constantemente os enquadramentos da vida, né? Como a vida ela pode ser mantida, como as mais diversas formas de vida elas podem ser mantidas nesse momento. Carol, inclusive sobre isso, na semana passada, o nosso presidente falou o seguinte: não, o essencial é ter dinheiro para viver, o essencial é poder pagar suas contas, é poder comer. Então, a essencial acaba, se a discussão for essa daí, né, é como se o Estado se desresponsabilizasse, inclusive na manutenção da vida dessas pessoas aí, pela manutenção da vida dessas pessoas, e tentando definir o essencial a partir dessas urgências do capitalismo que você colocou, que seria o quê? Ser capaz de consumir, por exemplo, né? Ou é essencial, como o João Paulo trouxe também na fala dele, é essencial para a classe média alta que o seu empregado, a sua diarista venha limpar a sua casa. Eu não considero isso essencial, por exemplo, né? Então, assim, tem uma série de questões que a gente vai precisar redefinir dentro desse quadro, né? E, mais uma vez, não sob um ponto de vista econômico, mas sobre um ponto de vista ético, né? Como você está trazendo aí, né? Da consideração da alteridade, da consideração da diferença. Bom, aí tem um comentário da Tassiliane, né, de que a palavra democracia foi deturpada no atual desgoverno. Acho que a fala de João Paulo contemplou bem por quê, né, assim, de que maneira, quais são os pontos a partir dos quais essa democracia, na verdade, acaba funcionando como uma aliança do Estado com esse discurso neoliberal para manutenção de desigualdade, para a produção de morte, muitas vezes para autorização da morte em determinadas parcelas da população. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente pode seguir? Tem mais um comentário. Né? Concordo. Okay. Vários comentários aqui de que elogiando e tal, isso é bacana, obrigado, gente. Bom, a Andréa Borges Leão fala muito da estrutura social brasileira, né, da questão escravocrata e senhorial de longa duração, que acho que atravessa também os discursos do que a gente trouxe aqui, né, quando eu falei da ralé brasileira, quando vocês trouxeram outros elementos de vidas que são invisibilizadas ou desvalorizadas, né, na sua própria existência. Bom, a questão do racismo aí muito fortemente operando também nessa distribuição de quem tem direito à vida, né? Tem aí o racismo constitutivamente definindo isso, né? O Ítalo Lima, um abraço para ele, foi meu contemporâneo na psicologia, no mestrado, convivemos bastante. Hoje é professor lá em Juazeiro. Ele colocou aqui que é interessante que o Mbembe fala sobre mortes ainda em vida, indo além da ideia de uma morte vital, do extermínio. Okay? Ele também comenta que o Bolsonaro parece potencializar e acelerar isso, posto que a necropolítica está assentada por séculos de dominação autoritária e racista por aqui. Eu acho que isso foi contemplado na fala do João Paulo, né?
Que aí é justamente a mortificação, é a produção, inclusive, de uma vida extremamente precarizada, de uma sobrevida, né? Não é só assassinato, não é só a exposição à mortificação. Sim. Então, a Beatriz Freitas coloca o seguinte: gente, eu estou achando isso tão chique de colocar as perguntas na tela. Estou achando que está no programa. Mantém, estou adorando isso. A pergunta que não quer calar: Mourão, leve o presidente podre e me dê unção. Será que realmente o Mourão seria a melhor alternativa nessa atual situação do Brasil? Beatriz, tem uma questão. Eu falei no GSE mais cedo, eu queria retomar também, porque eu gosto de algumas análises que ele faz e tal. Ele fala que aqui no Brasil a gente tem uma situação de fulanizar a discussão política, né? Então a gente fica elegendo muitas vezes os vilões e de alguma forma não compreende que essas figuras estão atuando num jogo de forças muito para além deles mesmos, quer dizer, passa por eles, mas não se resume ao personagem, não basta que o personagem ali morra, sei lá. Então, para além da discussão de se seria o Mourão ou se seria o Bolsonaro, né, me parece que é mais urgente que a gente consiga discutir a respeito do projeto que existe em torno desse tipo de política, que não se resume ao Bolsonaro, e do qual muitas vezes o Bolsonaro é mais digamos assim, uma figura que enuncia coisas que vêm daí, do que necessariamente o cara que representa isso sozinho, né? E que está em curso, né? Então, são muitas pessoas indo à rua flertar com o limite entre barbárie e civilização, por exemplo, né? São muitas pessoas indo às ruas admitindo a possibilidade da morte, né? E, inclusive, se escandalizando com o fato de o Estado não permitir que isso aconteça, né? Como é que pode a truculência policial? Eu estou aqui pedindo AI-5 e estou indignado porque o policial veio me tirar de uma aglomeração. Então, não acho que trocar o Bolsonaro pelo Mourão vai ser um grande negócio, porque acho que eles estão envolvidos no mesmo projeto, né, de desconsideração dessas diferenças que a gente está trazendo aqui. Não sei se vocês veem assim também. Os militares, inclusive, de ontem para hoje, declararam que, não sei se vocês ouviram essa declaração, que não vai ter golpe. É muito engraçado isso. Eu já ouvi isso em algum lugar. Dizerem para a gente que não vai ter golpe. Né? Eu já gritei isso em algum lugar. Mas enfim. Quer falar alguma coisa, João? Não, concordo. Concordo. Pronto, Manuel. Beleza. Bom, deixa eu ver aqui. O Vitor Veraz, esse grito de queremos trabalhar provinda de uma classe média de empresários é uma enorme hipocrisia, é um falso moralismo escancarado. Eu não acho que seja só um falso moralismo, não. Assim, eu acho que passa por um moralismo e por uma afirmação da possibilidade de que os outros morram. Porque não vão ser essas pessoas aí que vão morrer. Exatamente pela distribuição do que a gente estava falando aqui, de onde é que a pandemia se concentra, quem são as pessoas que vão fazer os serviços essenciais. Então, tudo isso está em jogo. Né? Eu não acho que seja apenas a hipocrisia, não. Assim, tem a afirmação da seleção daqueles que podem, que não podem morrer, das vidas que valem e das vidas que não valem a pena. Né? Emanuel, teve um comentário anterior aí do Ítalo Lima. Na verdade, quem escreveu foi um professor do programa de pós-graduação em Sociologia da UFC. É um outro Ítalo, Lima. Tá, legal. Que eu acabei me confundindo aqui. Mas é porque é Ítalo Lima, né? Então, não é isso mesmo. Então, enfim. A Késia coloca assim: verdade, o mundo antes da pandemia não existe mais. Muitas coisas vão mudar, não por opção, mas por necessidade. Tanto no âmbito individual como nos âmbitos maiores, claro. Então, enfim, acho que a gente também tratou dessas questões aqui, né? A Eveline Nogueira
nossa amiga, uma amiga de nós três aqui. Essa é a Eveline Nogueira. Essa daí. Beijo, Essa aí. Vevé, direto de Belo Horizonte. Beijo, Vevé. Mandou aqui. Além da questão de a quem cabe decidir quem merece ou não seguir vivo, há a dificuldade de não enterrarmos os mortos. Não há normal a seguir, mas como encerrar um... acho que ela mandou o restante aqui. Ela colocou que se perdeu, mas era só para somar mais uma dificuldade, que é excelente escutar, que é um sopro de ar nesses dias e tal. Mas, enfim, mesmo isso, tem toda uma consequência, por exemplo, de naturalização sobre o uso da... Por exemplo, existe nós estamos na iminência de começar a usar valas comuns para enterrar as pessoas, né? O governo do estado comprou 15 mil covas para colocar as pessoas por absoluta falta de espaço diante da perspectiva que se avizinha, né? Então, é mais uma situação de dificuldade para nós, não tem normalidade nenhuma a seguir nem a voltar, até porque a normalidade para a qual a gente pode voltar, ela é produtora de todos esses pontos que o João Paulo enumerou aqui, né? Tem uma questão que a Eveline está trazendo, ainda sobre o que a Vevé está trazendo, que toca um outro ponto de uma outra pergunta que vai aparecer mais à frente sobre a função da psicologia. Sim. Eu acho que a gente vai ter que também problematizar e debater a função do luto dentro do campo da psicologia, né? E como a gente pode também se inserir nesse debate, que é um debate super importante, porque as pessoas estão morrendo, que estão perdendo parentes por Covid, elas não estão podendo atravessar o luto dessas mortes. Uhum. Né? Elas não estão podendo vivenciar essas mortes pelo risco de contágio. Então, a gente tem um vídeo que me marcou muito esses últimos dias, era de alguém desesperado dentro de uma UPA, né? Desesperado e atacando, inclusive, os médicos, porque por conta do diagnóstico de Covid da causa morte, né? E por ter esse diagnóstico, ela não ia poder fazer, enfim, não seria possível enterrar, chorar essa morte. Chorar é possível, mas não fazer o luto dessa morte, né? E, e aí eu fiquei me perguntando a importância de um psicólogo nessas horas. A importância de um psicólogo, de um psicanalista, de a gente trazer esse debate para o campo da psicologia, da psicanálise, né, e fazer um manejo institucional mesmo, né, com essas pessoas dentro no ambiente da psicologia hospitalar, por exemplo, né? Muitas questões aí. E a própria Judith Butler, no debate sobre luto, política e violência, luto e política, ela traz uma dimensão política do luto, né, como uma possibilidade de, ainda que tênue, constituirmos um nós, né, justamente por ele evidenciar essa dimensão da vulnerabilidade, né. Eu acho que a gente também, essa dimensão do luto, na dimensão psíquica do luto, da dimensão social e política também do luto, justamente nesse tempo de pandemia, isso aí dá um debate muito interessante também. Se tiver oportunidade, vou até trazer um pouco, à medida que as perguntas forem surgindo, sei que a gente está meio já com tempo aqui de mais de 1h30, né? Mas, enfim, isso daria um debate bem interessante mesmo. Outra live, eu acho. Sobre essa dimensão do luto. Sem dúvida. A Michelle Lourinho coloca aqui o seguinte, gente. Milô foi minha colega. Sua amiga, né, dessa live. Milô. Tem só os amigos. A gente tem bastante amigos, muita gente. Amigos e familiares. A gente tem muito amigo. Beijo, Milô. Amigos, familiares, está todo mundo aqui. Queria que a gente pensasse sobre que sacrifício o discurso neoliberal fala nesse momento, se nem mesmo a dimensão simbólica de ritual ele tem. Imagino que seria a ideia de que um sacrifício passaria por essa dimensão de simbolismo, né, de ritualismo, na verdade. Vocês gostariam de comentar? Aí, Carol. Às vezes eu me atrapalho, gente, ainda com Vou esse colocar áudio. de novo aqui na tela. Olha aí. Eu acho que entra bem nesse ponto, né? Assim, a dificuldade, assim, o que é que acontece quando a gente contabiliza a morte em termos estatísticos, em termos de um sacrifício econômico, né?
a gente está retirando uma possibilidade, que é uma possibilidade a mais humana que existe, de simbolização dos processos de morte. A gente retira dessa discussão, a gente reduz, ao reduzir a vida a essa dimensão meramente econômica, a gente também retira a possibilidade de simbolização da própria morte e da simbolização social da morte. Quando a gente traz a dimensão do luto como um luto partilhável, né, ela está falando disso, dessa dimensão coletiva, né, e social e simbólica da morte. Então, acho que quando a Milô traz essa questão do sacrifício, toca bem nesse ponto, né? Se na lógica liberal, a própria dimensão da simbólica da morte ela é recusada. A morte ela é reduzida a um puro processo biológico. Morreu um, vai ter mais 10 que vai trabalhar no lugar daquele que morreu. Então, essa é a contagem, né? E não interessa, né, a vida, a história daquela pessoa, né? No final das contas, ela é um número. Então, o Levinas vai colocar, por exemplo, a ideia de que nós, não, diferentemente do que pensava o Heidegger, nós não somos um ser para a morte, nós somos seres para além da nossa morte, na medida em que a nossa presença no mundo marca as outras pessoas, né? E para além da morte física, há uma história, há afetos, há relacionamentos, né? Que não podem ser ignorados. Então, na medida em que essa questão do luto está colocada aí, Carol, se perde muito dessa dimensão também, né? Se perde muito desse aspecto do fato de que a gente tem uma presença no mundo que marcou uma história, né? Que tem uma trama de relações que tende a ser ignorada na medida em que a gente vira um dado estatístico, um número, de uma quantidade de dólares, por exemplo, e discussões desse tipo. Né? A Natália Marques, que também é minha amiga, conviveu comigo minha em Belém, colega colega de psicologia UFC Sobral. Exatamente. Ela coloca a seguinte questão: esse atual discurso com foco na coletividade terá impacto na nossa vivência cotidiana pós-pandemia, ou isso será novamente abandonado em prol do retorno do extremo individualismo? Pergunta de R$1 milhão aí. Na verdade, eu acho que isso é algo que a gente não tem como dizer se a gente vai realizar isso ou não, né? Eu acho que está em disputa isso, né? O que me ocorre com essa questão da coletividade que a pergunta traz é a ideia de que afirmar a vida hoje, afirmar uma vida vivível hoje, né? É rejeitar coletivamente essa precariedade induzida pela desigualdade, né? E eu acho que uma outra coisa que me fez pensar muito esses dias é a questão dessa própria questão do isolamento social, né? Na verdade, o neoliberalismo já nos fazia isolados existencial e politicamente, né? E eu acho que o que a gente tem vivido, eu acho que o desafio hoje é a gente experimentar um recolhimento, né? Mas sem estarmos isolados uns dos outros, né? Isso existencialmente falando. Fisicamente, sim, todo mundo isolado, mas que a gente se mantenha conectado, né? Acho que a luta, o exercício performativo de uma luta por uma vida vivível, ele necessariamente implica uma vida em que a gente esteja coletivamente constituído e que a gente subverta essa noção de responsabilidade que o neoliberalismo constituiu, e que a gente pense justamente uma vida em que a gente se responsabiliza uns com os outros e com a natureza, né? Então, essa questão de uma aposta na coletividade eu acho que é uma aposta, né? É uma reinvenção de nós que a gente vai precisar sustentar. Pelo menos para a Judith Butler, que eu gosto muito dessa discussão dela, a aposta é justamente na vida vivível a partir da produção de aliançamento, né? De corpos em aliança, a partir de uma política de coabitação, de uma ética da convivência, que aposte em formas plurais de coexistência, né? Então, aí tem um ethos da dependência mútua. Se a gente vai conseguir sustentar isso ou não, isso é uma questão que está em disputa, né? Mas, para isso, a gente precisa recusar uma forma de vida. Não pode querer retornar a um estado anterior. A gente precisa viver esse processo de transformação. Bom, o Renan Braga coloca assim: interessante pensar o lugar do Estado dentro do neoliberalismo. Mínima instituições regulamentar,
máximo em pagar o ônus das falências. Os mesmos que berravam por Estado mínimo gritam por ajuda hoje, né? Tem um dado assim do quanto pode custar, por exemplo, o auxílio emergencial, né? Estou falando em coisa de 60 bilhões de reais, né, para uma quantidade significativa de brasileiros na informalidade, desempregados e tal, enquanto que, por exemplo, o governo vai arcar com uma ajuda ao setor aéreo de 48 bilhões de reais. Então, toda essa questão do Estado mínimo e tal, ela passa, na verdade, o Estado para quem e de que forma, né? E que tipo por isso que acho que passa pelo discurso do João Paulo, quando ele trata não só do que o Estado faz, mas do que o Estado deixa de fazer, né? Em que medida o modo como o Estado brasileiro vai se organizando vai aprofundando essas desigualdades e essas formas de precarização das existências, né? Na medida em que, por exemplo, quando você vai comparar a quantas pessoas se direciona esse volume de dinheiro, que é o dinheiro do setor aéreo, e vai contrastar com isso que é, por exemplo, o auxílio dito emergencial pelo governo federal. Né? Para mim, isso cita muito essa questão do que traz aqui o Renan. Uhum. O Ítalo Lima, falando aqui do máximo também no controle social das populações que são transformadas em inimigas e subalternas. Suponho que seja o Ítalo da sociologia. Sim. A Evelyn faz um comentário da classe média chorando por lavar o próprio sanitário. A Beatriz concorda com a gente em relação à não democratização, né? Bom, vou trazer mais alguma questão aqui. Tem uns comentários concordando e tal, trazendo um outro elemento. O pessoal falando de como a live está legal, enfim. E sobre essa questão do Estado, eu fiquei pensando sobre assim, também tem uma questão delicada essa relação do neoliberalismo com o Estado, né? Assim, porque é um Estado mínimo, entre aspas, porque o Luiz Vapan já vai trazer isso. Na verdade, o neoliberalismo trabalha assim com um Estado máximo do ponto de vista da sua incidência punitiva e penal, né? É um Estado máximo do ponto de vista em manutenção de privilégio, é mínimo do ponto de vista da garantia de proteção às vidas, né? É mínimo do ponto de vista da garantia de direitos sociais, mas é máximo do ponto de vista da manutenção de privilégios das elites, é máximo do ponto de vista de dar suporte a uma moralidade reacionária que hoje está muito incorporada nos segmentos fundamentalistas, por exemplo, e é máximo do ponto de vista da sua seletividade punitiva e penal. Então, realmente, tem uma questão aí. O ponto é até onde o Estado ele pode entrar dentro do âmbito da economia, né? Que eu acho que é essa função estratégica do Estado dentro do âmbito da economia. Então, a discussão, então, é se o Estado ele pode ser regulado por uma outra lógica que não seja a lógica econômica. Uhum. Ou seja, se existe uma lei de regulação do Estado, né, que não seja a lei invisível, a mão invisível do mercado. Uhum. Né? Então, é esse ponto. Isso, perfeito. Tem a questão da Larissa, né? Larissa Ferreira Nunes coloca que queria que a gente falasse do papel da psicologia como profissão. Acho que a gente tocou um pouco nesse assunto. Tem uma coisa que eu queria dizer, que é assim, a gente sempre está flertando com a psicologia com a possibilidade de ceder a esse discurso neoliberal, de a psicologia ficar dando receitas prontas para como lidar com isso, né? E que tem me incomodado muito, assim, tipo, a gente está passando por todos, tem essas perdas concretas das pessoas, que a Carol falou, e tem uma situação de desalojamento muito forte, é uma realidade que a gente nunca viveu, e que simplesmente existe uma expectativa em torno da psicologia como profissão, de que a gente fique fornecendo receitas de como lidar com a ansiedade, como lidar com esse desamparo,
como lidar com essa impossibilidade de controle, por exemplo, sobre a nossa própria vida, né? E que muitas vezes os discursos nesse campo cedem rapidamente a essa realidade de ficar apontando esses caminhos adaptativos, quando na verdade talvez não coubesse, né? Dentro dessa lógica que eu falei de estranhamento, de alteridade e tudo mais, acolher esse discurso de desalojamento e não necessariamente tentar contê-lo, entendeu? Então, um dos desafios da psicologia nesse tempo é exatamente esse lugar de acolhimento do desalojamento, acolhimento desse estrangeiro, né, que está sempre em nós, como a psicanálise sempre apontou, mas que, de alguma forma, se evidencia ainda mais forte nesses tempos de desalojamento, né? Mesmo a gente estando em nossas casas, estamos desalojados numa condição em que a gente não costuma estar normalmente, né? Então, é uma coisa que eu gostaria de dizer sobre isso também. Não sei se vocês gostariam de complementar. Então, a Elizabeth Rabelo, amiga também lá de Minas, conviveu comigo lá na FMG. É só amigo do Emanuel e familiar da Carol. Então, ela coloca que a última do presidente, né, quando ele foi perguntado sobre o número de mortes no Brasil, ele disse que quem entende disso é coveiro. E que ela garante que os coveiros entendem muito mais sobre o valor da vida do que ele. Inclusive, foi com esse público que a Betinha fez a tese de doutorado, não sei, acho que a dissertação de mestrado, enfim. Então, a Vevé comenta aqui que a psicologia ela aparece justamente nesse espaço de escuta e de dar voz e não de aniquilar a alteridade, exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Assim, de não eliminar essas diferenças, né? Eu acho que Carol, não pode dizer. Não, diga, é porque eu ia partir para outra questão aqui. Mas parta. Pois eu digo. Tá bom. Carol, o Diogo Mendonça tem uma questão para você. Carol, o neoliberalismo, com toda essa aqui foi a que vocês combinaram, né? Cadê o primo? Ele não. Com toda essa ascensão do microfascismos, produz subjetividades perversas? Eu agradeço, Diogo, por essa sua questão, pela oportunidade da gente trazer esse enorme problema, né, que a gente tem visto no campo da psicanálise, da psicologia, que é a aplicação, né, de paradigmas que são clínicos ao campo da política. Então, a sua pergunta ela é muito boa, porque ela nos faz pensar um pouco sobre isso, né? Será que o Bolsonaro é perverso? Será que a gente está lidando com uma horda de perversos no campo social? E quando a gente coloca as coisas nesses termos, a gente está despolitizando a questão. Né? A gente está deixando de pensar como é que as questões elas são produzidas, como é que elas são constituídas dentro do âmbito social, dentro do âmbito coletivo. Né? Então, a gente precisa ter um pouco cuidado com esse tipo de aplicação para que a gente não desmobilize a ação política. Né? Porque quando a gente trata os eleitores do Bolsonaro como perversos, a gente está desmobilizando, né, a possibilidade de reagir politicamente, porque a gente está tratando esse problema como se fosse um problema clínico, né? Quando não é. Bom, que existem perversos, né, dentro desse âmbito, que o fascismo ele é muito, digamos assim, ele é muito convidativo para que se exponha o que existe de pior na nossa sociedade. Isso é algo que é muito facilmente constatável, né? Mas, entretanto, eu acho que a gente precisa tratar os problemas onde os problemas são produzidos. E esses problemas eles são produzidos no eixo político e não no eixo clínico. Então, obrigada pela oportunidade de falar isso, que é uma coisa que eu acho que, né, precisa ser dita. Uhum. O Anderson Nunes coloca a seguinte questão: por que motiva a população de periferia sente dificuldade de compreender a lógica do isolamento social? Será que até nesse sentido as políticas públicas não chegam? Pois eu acho que aí tem uma questão assim,
se efetivamente a população não entende a importância do isolamento social, ela não tem condições de efetivamente ficar isolado, né? Se é uma questão de entendimento ou de condição, efetivamente. Mas vamos supor que tem uma parte da população que não entendeu ainda a importância do isolamento social. Mas a questão é que, sim, o que chega para uma parcela da população periférica, né? Acho que tem muita... A gente está falando de um contexto de muita fake news também, e de muita incidência dessa moralidade reacionária que trabalha com medo, que trabalha com pânico, que trabalha com a produção de uma lógica paranoica, né? Assim, então, muitas vezes tem uma perspectiva de que isso é um plano dos governadores para derrubar o presidente, entende? Segmentos religiosos que trabalham muito contra também a perspectiva de uma produção de informação de qualidade, trabalham muito com a desinformação como instrumento mesmo de dominação. Então, assim... Então, eu acho que esse comentário aqui do Renan se conecta com o que você está falando, né? Sim, exatamente, que não é exatamente uma compreensão, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque essa ideia da incompreensão pode nos levar para a ideia de que, então, vamos conscientizar as periferias, né? Na verdade, a gente precisa entender que plano de forças habita os contextos periféricos e fazer a meia-culpa também, que muitas vezes nós não conseguimos chegar nesses espaços, né? A informação que a gente consome não é exatamente a mesma informação que as periferias consomem. O jeito como a gente se comunica não necessariamente é um jeito efetivo de se comunicar com todas as pessoas, né? Por sua vez, há segmentos aí que se espraiaram de maneira muito forte e que trabalham nessa produção de desinformação mesmo. Por outro lado, tem uma parcela da população que tem noção de que é necessário se isolar, mas não pode se isolar porque não tem as condições suficientes para se manter isolados, né? Essa renda emergencial, ainda que tivesse chegado emergencialmente, que não chegou, ainda que tivesse chegado emergencialmente, não é suficiente para garantir a vida uma vida digna para as populações periféricas, para nenhum de nós. Então, assim, é só a gente entender um pouco também, é um caminho um pouco arenoso, essa coisa as populações, a periferia não entende. Na verdade, nós nos distanciamos das periferias, nós, como setores progressistas, nos distanciamos, precisamos reconectarmos-nos a uma série de populações e precisamos entender também quem chega a essas populações, e chega muitas vezes produzindo justamente essa perspectiva da desinformação, do medo, da paranoia. Um trabalho perverso do ponto de vista... perverso não do ponto de vista da estrutura psíquica, mas do ponto de vista de uma política de mortificação. Uhum. Ok. A última pergunta, para a gente poder encerrar, porque, enfim, é da Veriana, e uma pergunta da Veriana a gente vai responder nunca. Sim. Respondo até, nem que eu não saiba, eu respondo. Professora Veriana um beijo. Beijo, Veri. Foi professora de todos nós, e acho que muito querida por todos nós. Fez aniversário recentemente também, parabéns, Veriana. Parabéns, Veri, você é uma querida, tá? Ela coloca o seguinte, e aí, gente, de fato, já seria a última pergunta, tá? Porque a gente está já com quase 2 horas e tal, depois a gente pode tentar se conectar com as pessoas que estão continuando mandando perguntas, mas é legal o debate, a gente vai precisar encerrar. É o seguinte, fala-se que essa crise, eu tenho um menino para dormir aí, fala-se que essa crise aponta para o esgotamento... Bota a pergunta na tela, Emanuel. Desculpa te interromper. Verdade, meu Deus. Põe na tela aí, põe na tela. As imagens. Então, fala-se que essa crise aponta para o esgotamento do capitalismo desenfreado e que levará a transformações radicais. Tenho dúvidas, Giovanni. Para além das transformações individuais, como vocês vislumbram as mudanças sociais? Porra. Só isso, Veriana, que você quer saber? Vamos lá. Eu acho que o João Paulo... Vai.
Não, por favor. O João Paulo ele já tinha tocado um pouco quando ele estava falando num ponto de imprevisibilidade, que eu concordo contigo, João Paulo. Há um ponto de imprevisibilidade em relação a isso aí. Não sabemos se sairemos melhores ou piores dessa, né? Mas eu acho que tem algumas questões que a pergunta da Veriana me suscita, que é, por exemplo, transformações no campo da educação e do trabalho que já estão sendo observadas. Isso, a gente já tem um índice, né, de certas mudanças sociais dentro do âmbito do trabalho e da educação. Então, a discussão, a retomada do debate sobre a educação online, né? E como esse debate sobre a educação online também lança a gente no próprio eixo de uma nova espécie de segregação, né? Que é a segregação digital, dos alunos que, por exemplo, não têm acesso à internet e não podem acompanhar as aulas, né? Ou que tem de um modo precário, né? Ou que tem de um modo precário. No campo do trabalho, a questão do home office, quem não pode fazer home office, que não tem acesso à internet. E outro ponto que foi levantado, que tem a ver com isso, por exemplo, a possibilidade, por exemplo, as pessoas que não estão cadastradas no cadastro único, né, que é o limiar e o limite dessa segregação digital. A gente está vendo aí as filas enormes para conseguir receber o auxílio emergencial. E tem a ver, alguém colocou no comentário alguma coisa assim, as pessoas não têm nem celular, gente. Então, eu acho que já são mudanças sociais que estão se desenhando no horizonte, né, e que vão dar alguma indicação de como é que as coisas estão se reorganizando, né, dentro do campo do trabalho e do campo da educação. Ok. Eu acho também que, assim, sobre essa questão das mudanças sociais, né, pensando os motes da discussão das mudanças sociais com transformações dos nossos modos de viver, eu acho que a Judith Butler tem um debate no último capítulo do Corpos em Aliança, que ela vai provocar a questão de se é possível ter uma vida boa numa vida ruim, né? Quando a gente está vivendo esse contexto de muita incerteza e de muito sofrimento por causa da pandemia, também me veio essa questão. E aí eu queria puxar essa discussão que a Veri traz de mudanças sociais para o campo das transformações mesmo, né? Da reinvenção de nós, né? E a Judith Butler, nesse texto, ela vai trazer um debate muito interessante de que uma vida, se é possível ter uma vida boa numa vida ruim, em tempos ruins, isso só é possível se a gente viver uma vida com outros, se a gente apostar nessa nossa capacidade de produzir um comum, de produzir uma vida vivível em comum, né? E aí eu acho que essas mudanças sociais, o curso que essas mudanças vão ter, eles dependem muito da nossa capacidade de se conectar reinventivamente, né, e de produzir esse comum. Ela coloca muito, a Judith Butler, que a precariedade, e eu acrescentaria que não só a precariedade, mas a própria potência de singularização e de comunalidade, elas são os dispositivos a partir dos quais a gente é capaz de se aliançar, ainda que entendendo que somos diferentes do ponto de vista dos lugares, das histórias que temos, né? Então, isso vai depender muito, né? Mas acho que a Carol falou muito bem de duas coisas aí que já sinalizam para mudanças, não necessariamente para melhor, né? Eu tenho muito receio dessa questão da educação remota, do trabalho remoto também. Eu posso dizer como educador e como um trabalhador, né, social, de que o trabalho remoto ele precariza muito, muito as nossas vidas, né? Também, eu considero que a gente trabalha muito mais agora do que já trabalhava muito antes, né? Para quem acha que servidor público não trabalha, precisa conhecer um pouco mais o serviço público de um modo mais amplo, né? Porque tem uma visão muito caricatural e restrita de serviço público. Nós já trabalhávamos muito antes, agora nós trabalhamos muito mais, de modo muito mais precarizado. E acho que isso se estende também a outros trabalhadores que não do campo da educação. E outros trabalhadores que não no campo da educação. A Carol falou muito bem disso, eu concordo completamente. E eu acho que tem uma questão aí, assim, concordando com o que vocês estão colocando, mas é que eu vejo um cenário e tiro isso muito de uma live que eu vi do Cássio, que eu sou Cássio Aquino, semana passada, muito boa, do quanto que
existe uma possibilidade muito real de tensionamentos e de lutas a partir daí, porque, na verdade, pode-se, já está correndo esse discurso de vamos recuperar o prejuízo que houve por conta da pandemia, precarizando o trabalho das pessoas, né? Conseguindo ganhar mais e gastando menos, por exemplo, né? Conseguindo dar cada vez menos condições e aí incorporando aquele discurso que o presidente usou durante a eleição e que de vez em quando ele retoma, de menos direitos e mais empregos, por exemplo, né? Como se essa fosse a única opção que a gente tivesse. Então, eu vejo muito tensionamento e muita luta para frente, porque essa vivência com o comum, essa convivência com o comum, como você coloca, João, ela não vai vir por uma. Eu sei que você não está dizendo isso, mas acho importante ressaltar por uma ascese a uma consciência solidária que vai brotar, né? Ela vem de luta, ela vem de construção cotidiana mesmo, né? Então, Nada vai ser fácil, não vai isso, ser fácil. exatamente, É exatamente. luta. Não será, É, né? é. Ok? Rapaz, Queridos, tem o vamos. Rodrigo Maia apareceu aqui, Rodrigo Maia, viu? Da Mandando É meu Podemos parabéns. colega da também? UFC Sobral, um abraço, Ah, Rodrigo. ufa, meu Pensei que Deus. ia aparecer o Davi Alcolumbre. Rodrigo, esse Rodrigo Maia é do bem, eu garanto. É do bem, né? Não é do bem, é do bem. Valeu, Rodrigo. Querido Rodrigo, um beijo, Rodrigo. Valeu. Ok? João, É isso, gente. Eu queria agradecer muito a todo mundo que participou aqui dos comentários, que assistiu aí até o fim. Queria muito agradecer a Emanuel e Carol. Poxa, vocês são demais. É impressionante como a cada vez que a gente consegue encontrar uma forma de se ouvir, é muito aprendizado, realmente. Assim, fica com a cabeça, como diz o cearense, papocando aqui de coisas. Assim, eu espero que a gente tenha outras oportunidades, assim, Carol, você é demais, você é um gênio, né, assim, Emanuel, Vocabulada você é, agora. uma inspiração já desde da época da graduação também, genial no seu campo de atuação, poxa, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, queria Não é agradecer mesmo. muito, muito, muito mesmo, em nome do Vieses, a vocês que são a mais do que amigos, assim, amiga e amigo, são parceiros mesmo Ih, não falo, travou meu agora. Deus, travou, ficou sem Momentinho. palavras. Ele ficou sem palavras. Ficou sem palavras. João? Agora deu. Opa, É pode falar, isso. João. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer ao Vieses pelo convite, né? Te agradecer. Tem possibilidades aí de em breve a gente fazer algumas outras coisas juntos, né, João? Estavam sendo desenhadas aí antes da paralisação por conta da pandemia. E afirmar, assim, apesar de todas essas dificuldades, o Paulo Freire, né, que vem sendo muito atacado por uma horda de ignorantes que tenho muita dúvida de se leu a respeito dele, enfim, mas que personificou nele o mal da educação brasileira. Ele Sim. fala, e eu acho importante, a despeito de ter, evidentemente, uma ou outra discordância a respeito do pensamento dele, tem uma coisa que ele fala que eu acho que é fundamental e que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é afirmar a dimensão da utopia, né? A importância da dimensão da utopia, né? Não como um delírio, não como uma coisa inexequível, mas como um projeto a se construir. E na medida em que a gente está tentando pensar possibilidades de existência diferentes, a gente está afirmando uma utopia aqui, né? E isso só acontece coletivamente mesmo. Então, sempre é muito prazeroso. Eu aprendo muito com vocês dois, gosto muito dos dois, né? Espero que a gente possa tomar uma cerveja em breve para celebrar esse bem-querer e essa admiração recíproca. Agradeço demais a quem está vindo aqui. Um abraço, um beijo a todo mundo que ficou com a gente até agora. Os que não ficaram, eu compreendo. A Mércia está perguntando se vai ficar disponível. Sim, Mércia, vai ficar disponível tanto nesse canal quanto no canal do Vieses. Assim, o mais rápido possível vai estar lá. Um abraço para todo mundo, gente. Obrigado, tá? Beijo. Gente, eu só também queria deixar meus últimos agradecimentos. Assim, vocês fazem parte da minha formação no sentido amplo do termo, porque eu acho que a gente amadureceu as nossas discussões juntos e eu fico muito feliz que a gente continue nesse processo,
né, que é um processo de a cada encontro que a gente tem, assim, são outras questões que surgem, e eu só posso esperar que a gente tenha muitos outros encontros, e eu quero essa cerveja, Manuel, assim, quero muito essa cerveja. Ela vai sair, essa pandemia, em algum momento ela cede e a gente vai conseguir se abraçar de novo e conversar pessoalmente. Só mais uma coisa, gente. O João Paulo, quando a gente foi marcar, a gente tinha pensado em 8 da noite. O João Paulo disse, não, vai ter a live da Marrom às 8. Não vamos atrapalhar, não. A gente marca às 7. Pô, Marrom, desculpa, a gente tirou muita gente da tua live, né? Mas é isso mesmo, tá? Todo mundo pra lá agora. Todo mundo para a live da Alcione. Vamos migrar agora. Valeu, gente. Gente, muito obrigado. Beijo grande para vocês. Viu? Demais, Beijo, demais. boa noite. Até a próxima. Beijo, pessoal que assistiu também. Beijo.